e vou ver se consigo impedir isso. Donald Trump se disse surpreso com a violação do cessar-fogo entre Irã e Israel, acordo que ele mesmo havia anunciado com grande otimismo. Hoje, visivelmente contrariado, declarou que tentará evitar uma escalada ainda maior no conflito entre os dois países. Na sequência, para efeito de comparação, mostramos o posicionamento do vice-presidente J.D. Vance, que, ainda sem saber da ruptura do cessar-fogo, compartilhava do mesmo otimismo de Trump. Exibiremos também o pronunciamento do Estado-Maior de Israel, que já demonstrava desconfiança quanto ao cumprimento do acordo. Inscreva-se no canal e acompanhe atualizações em tempo quase real sobre esse conflito. Mas relatos vindos da região sugerem que os dois lados se acusam mutuamente de violar o cessar-fogo. Então qual é a sua... Acho que ambos violaram. O que você... Eu não acho que eles... Não tenho certeza se fizeram isso intencionalmente. Eles não conseguiram conter as pessoas. Eu não gosto do fato de que Israel saiu esta manhã e vou ver se consigo impedir isso. Então assim que eu sair daqui, vou ver se consigo impedir isso, tudo bem? Você já falou com Netanyahu? Você falou com ele esta manhã? Quão confiante você está de que o Irã não é capaz de construir completamente destruído? Acho que foi completamente destruído. Acho que o motivo de estarmos aqui é porque aqueles pilotos de B2 fizeram um trabalho inacreditável. E você sabe, a mídia falsa, como a CNN em particular, eles estão tentando dizer, bem, eu concordo que foi destruído, mas talvez não tão destruído assim. Você sabe o que eles estão fazendo? Eles estão realmente prejudicando grandes pilotos que arriscaram suas vidas. A CNN é a escória e a MSDNC também, todos eles são. E francamente as outras emissoras não são muito melhores, é tudo notícia falsa. Mas eles não deveriam ter feito isso. Aqueles pilotos acertaram seus alvos, esses alvos foram obliterados e os pilotos deveriam receber o devido crédito. Eles não estão atrás dos pilotos, estão atrás de mim. Eles querem tentar diminuir. Mas você não acredita que o Irã possa reconstruir seu programa nuclear? Não. Olha, o Irã nunca vai reconstruir seu programa a partir dali. Absolutamente não. Aquele lugar está debaixo de rocha. Aquele lugar está demolido. Os pilotos do B2 fizeram o seu trabalho. Eles fizeram melhor do que qualquer um poderia imaginar. Eles atacaram à tarde da noite. Estava escuro, sem lua. E eles acertaram aquele alvo com cada uma daquelas coisas e aquele lugar acabou. Mas quando vejo a CNN a noite toda, eles tentam dizer, bem, talvez não tenha sido realmente tão demolido quanto pensávamos. Foi demolido. Se você olhar os pontos de impacto, verá que aquele lugar desapareceu. E eu digo, acho que a CNN deveria pedir desculpas aos pilotos dos B2. Acho que a MSDNC também deveria pedir desculpas. Acho que esses caras realmente, essas emissoras e esses canais a cabo são verdadeiros perdedores. Vocês realmente são. Vocês são verdadeiros perdedores. Se Israel disser que eles violaram o cessar-fogo... Vocês são perdedores covardes. Eu digo isso para a CNN porque eu assisto. Não tenho escolha, tenho que assistir aquela porcaria. É tudo porcaria, é tudo notícia falsa. Mas eu acho que a CNN é um grupo de pessoas covardes e as pessoas que comandam aquilo, ninguém nem sabe quem são, já foi dito tantas vezes, mas quem dirige aquilo deveria se envergonhar. MSDNC, um cara chamado Brian Roberts, ele lidera, ele é uma vergonha fraca e patética. Israel diz que o Irã violou o acordo de cessar-fogo. Você acredita que o Irã ainda está comprometido com o cessar-fogo? Sim, eu concordo. Eles violaram, mas Israel também violou. Você está questionando se Israel está cometendo... Israel, assim que fizemos o acordo, eles vieram e lançaram uma quantidade de bombas como eu nunca vi antes. A maior quantidade que já vimos. Eu não estou satisfeito com Israel. Sabe, quando eu digo, ok, agora vocês têm 12 horas, você não sai na primeira hora e simplesmente joga tudo o que tem em cima deles. Então não estou satisfeito com eles. Também não estou satisfeito com o Irã, mas estou realmente insatisfeito com Israel ter saído esta manhã, porque o único foguete que não caiu, que foi disparado, talvez por engano, que não caiu, isso não me agradou. Você poderia esclarecer? Sabe de uma coisa? Nós temos basicamente dois países que estão lutando há tanto tempo e com tanta intensidade que eles nem sabem mais o que diabos estão fazendo. Você entende isso?
Então, o presidente dos Estados Unidos foi, obviamente, muito direto. Ele ficou decepcionado que o cessar-fogo foi rompido e foi, pelo que pude perceber, o cessar-fogo foi rompido pelos iranianos e o que Israel fez estava dentro dos seus direitos. Eles tinham 12 horas antes de terminar e precisavam concluir alguns alvos. Então, acho que o presidente disse que, no espírito do cessar-fogo, ele poderia ter amenizado um pouco, mas não parece que Israel realmente violou o cessar-fogo, mas o Irã, ele sim. Agora, segundo o ministro da Defesa, Israel Katz, as forças de defesa de Israel vão revidar. Bem, acho que o que você vê deste presidente é que ele gosta de estar no meio dos conflitos. Ele gosta de ser o negociador ali. Acho que quando chegou a hora da situação do Irã, ele deixou bem claro que eles não poderiam ter uma arma nuclear. Mas acho que o que ele quis dizer é que, quando eu disse cessar fogo, não espere até o momento em que o tempo acabe. Ele também não gostou de ver isso. Ele está claramente frustrado esta manhã, mas Sim. Sabe, ele não gosta da cobertura. Ele sente que, eles não estão celebrando o nosso grande exército e a missão bem-sucedida que eles tiveram das outras redes. E acho que ele está certo nisso. Bom, quero dizer, isso me lembra de Marco Rubio, que estava sendo entrevistado por uma das emissoras no fim de semana e disse: acho que sei mais do que você. Sim. Para Marco Rubio. Porque eu tenho a informação. Ele é o presidente dos Estados Unidos. Ele tem a informação, então isso deveria te dar tranquilidade quando você o ouve dizer que as instalações nucleares que nós atacamos foram destruídas, obliteradas sob as rochas, como ele diz. Ele diz que elas foram destruídas e que o Irã nunca mais reconstruirá suas instalações nucleares. E ele estava agradecendo aos pilotos do B-2 e quer desculpas de outras emissoras que estavam dizendo: não temos certeza se esses locais nucleares foram obliterados. Mas você deve ficar tranquilo quando ouvir nosso presidente dizer que sim, que a missão foi bem sucedida. Mas aqui está a questão. E agora, para onde você vai? Como Mark Levin escreveu ontem à noite, ele ficou chateado e disse: nós não demos uma tábua de salvação a Hitler. Esses caras são tão ruins, eles perderam sua força aérea e não têm proteção aérea terrestre. A China não interveio, a Rússia não interveio, nenhum país árabe interveio. O Supremo nazista está escondido em um bunker, assim como Adolf Hitler. Adolf Hitler não recebeu uma tábua de salvação, ele ia ser morto, então cometeu suicídio. Então é isso. Embora o cessar-fogo deva ser louvado, se eles permanecerem no poder, estaremos adiando outro conflito. Por exemplo, vamos suspender as sanções. Se suspendermos as sanções, eles vão conseguir algum dinheiro. E se eles conseguirem algum dinheiro, será que não vão voltar a financiar o Hezbollah, o Hamas, a Jihad Islâmica, os Houthis de novo? Fomentar células terroristas adormecidas aqui? O que o Irã disse para te fazer pensar que eles sentem algo além de ódio por nós e por Israel? Mas não cabe ao povo iraniano decidir quem será seu líder? Eu sei que muitos deles estão com muito medo de enfrentar o Ayatollah, mas Não estou dizendo que deveríamos fazer isso. Só que se ele permanecer no poder... Certo. Nossa segurança está em perigo e a de Israel continua em perigo. Absolutamente. Ele grita morte à América. Sobre o que aconteceu com o Irã e o Oriente Médio e algumas notícias de última hora que acabaram de chegar. Conosco esta noite o vice-presidente J.D. Vance. Senhor vice-presidente, obrigado por vir. Há poucos segundos o presidente foi ao Truth Social e digitou o seguinte: foi totalmente acordado entre Israel e Irã que haverá um cessar-fogo completo e total. Cessar-fogo completo e total foi o que ele escreveu. Sim. O que isso significa? Como isso aconteceu? Qual é o desdobramento aqui? Eu acho que o que isso significa, Brett, é bastante simples. Primeiro de tudo, o presidente, sem bato na madeira, ter uma única baixa americana, destruiu o programa nuclear iraniano. Agora estamos em um lugar onde não estávamos há uma semana. Há uma semana, o Irã estava muito perto de ter uma arma nuclear. Agora, o Irã é incapaz de construir uma arma nuclear com o equipamento que possui porque nós o destruímos. Então, isso é algo muito, muito grande. Agora, o que isso significa, eu acho, é que precisamos conversar com o Irã e, claro, com Israel sobre o que o futuro reserva. Porque, embora tenhamos destruído o programa nuclear iraniano, nossa esperança e nossa expectativa é que eles não tentem reconstruir esse programa. E eu acho que é isso que o presidente está realmente tentando descobrir aqui. Construir um acordo de longo prazo para que possamos ter paz na região, onde nossos aliados regionais e, claro, o povo americano, mais importante ainda, possam estar seguros, mas também para garantir que a destruição do programa nuclear iraniano, que já aconteceu, não seja algo que eles tentem reconstruir.
Quero falar sobre a parte da destruição em apenas 1 minuto, mas eu só quero ler isso na íntegra para entender o contexto. Parabéns a todos. Foi plenamente acordado entre Israel e Irã que haverá um cessar-fogo completo e total em aproximadamente 6 horas, quando Israel e Irã tiverem encerrado suas missões finais em andamento. Por 12 horas, quando o cessar-fogo por 12 horas. Claro. Em que ponto a guerra será encerrada? Oficialmente, o Irã inicia o cessar-fogo e após 12 horas, Israel inicia o cessar-fogo e após 24 horas, o fim oficial da guerra de 12 dias será saudado pelo mundo. Durante cada cessar-fogo, o outro lado permanecerá pacífico e respeitoso, partindo do princípio de que tudo funcionará como deve, o que de fato acontecerá. Gostaria de parabenizar ambos os países, Israel e Irã, por terem a resistência, coragem e inteligência para encerrar o que deve ser chamado de Guerra de 12 dias. Esta é uma guerra que poderia ter durado anos e destruído todo o Oriente Médio, mas não aconteceu e nunca acontecerá. Deus abençoe Israel, Deus abençoe o Irã, Deus abençoe o Irã. Deus abençoe o Oriente Médio, Deus abençoe os Estados Unidos da América e Deus abençoe o mundo. Ele parece confiante de que tudo isso está se encaixando. Isso mesmo. E quando você saiu da Casa Branca, você achava que tudo isso estava se consolidando aqui? Quando saí da Casa Branca, achei que talvez conseguíssemos concluir tudo antes desta transmissão. E parece que o presidente conseguiu fazer isso. Quero dizer, veja, ele tem trabalhado ao telefone o tempo todo, francamente, antes da guerra de 12 dias começar, mas certamente ao longo dos últimos 12 dias, o presidente tem sido extremamente claro sobre o objetivo nacional dos Estados Unidos aqui. É criar um mundo onde o Irã não pode construir uma arma nuclear. Nós, é claro, destruímos o programa nuclear que eles tinham e o presidente disse a toda a equipe: vamos trabalhar para garantir que eles não tentem reconstruir essa capacidade nuclear no futuro. E veja, isso é algo ótimo. Para Israel, pense nisso, eles alcançaram um objetivo militar importante, ajudaram-nos a destruir o programa nuclear iraniano. Eles também destruíram a capacidade de mísseis convencionais do Irã que ameaçava o país de Israel. Para os iranianos, acho que esta é uma nova oportunidade de realmente buscar o caminho da paz. Como eu disse ontem, o que os iranianos mostraram através do apoio a redes terroristas, através do seu agora fracassado esforço de construir uma arma nuclear, é que eles simplesmente não são muito bons em guerra. E eu acho que o presidente realmente apertou o botão de reiniciar e disse: olha, vamos realmente promover uma paz duradoura para a região. Esse sempre foi o objetivo dele. Na verdade, acho que quando olharmos para trás, diremos que a Guerra de 12 dias foi um momento importante de reinício para toda a região. Você ficaria surpreso se o Irã estivesse dando sinais de que não tem um plano específico de cessar fogo? Como teria sido a comunicação com os iranianos para obter esse nível de confiança e divulgar uma declaração tão detalhada? Bem, uma das coisas que aprendi, Brett, sobre os iranianos nesses últimos 4 ou 5 meses neste cargo é que o que eles dizem publicamente e em particular pode às vezes ser muito diferente. Acho que os iranianos deixaram claro que não querem que essa guerra continue por muito mais tempo. Suas defesas aéreas foram totalmente destruídas, seu programa de mísseis convencionais foi amplamente destruído e seu programa nuclear foi obliterado, como eu disse. Então acho que os iranianos estão em um ponto em que não querem continuar lutando. Você viu o presidente, e eu não tenho a verdade na minha frente, mas ele falou sobre as próximas 6 horas, finalizando os ataques. Quer dizer, o que eu acho que ele está falando é que agora, para os americanos que estão assistindo, está escuro lá. É normalmente nessa época que israelenses e iranianos atiram uns nos outros. Acho que há algum reconhecimento de que isso pode continuar por mais algumas horas e amanhã realmente será um novo dia. O fim da guerra de 12 dias, o fim do programa nuclear iraniano, e eu realmente acredito que é o começo de algo muito grande para a paz no Oriente Médio. Então você disse totalmente obliterado. O presidente disse que o programa nuclear do Irã foi totalmente obliterado. Sim. Você sabe com certeza onde está todo o urânio altamente enriquecido? Bem, Brett, acho que essa na verdade não é a questão diante de nós. A questão diante de nós é: o Irã pode enriquecer o urânio até um nível de grau militar e eles podem converter esse combustível em uma arma nuclear? E nós sabemos, com base no sucesso da nossa missão, é claro, na liderança do presidente, mas também na incrível habilidade das nossas forças armadas, que os 2 objetivos da missão foram completamente alcançados. Sabemos que eles não podem construir uma arma nuclear. Agora você perguntou sobre o urânio altamente enriquecido. Sim, 900 libras disso. Mas o que sabemos, Brett, é que o urânio é algo que existe em grande quantidade.
Nosso objetivo era enterrar o urânio, e eu realmente acho que o urânio está enterrado, mas nosso objetivo era eliminar o enriquecimento e eliminar a capacidade deles de converter esse combustível enriquecido em uma arma nuclear. Na verdade, eu acho que esse é um ponto importante, Brett, porque tantas pessoas que têm focado no urânio altamente enriquecido. 60. O foco principal, Brett, tem sido destruir a capacidade de enriquecimento deles, porque não queremos que 60% de urânio se torne 90% de urânio. Essa é a verdadeira preocupação, e é isso que tornou nossa missão tão bem sucedida. Então, depois de tudo isso, se o governo iraniano sobreviver como está, o que o impedirá de se reconstruir ao longo do tempo se eles de fato moveram o urânio altamente enriquecido a 60%? Sabe, essa é a preocupação. Não, a grande preocupação, Brett, e isso é novamente o que destruímos, é a capacidade deles de enriquecer urânio. Se eles têm urânio enriquecido a 60%, mas não têm a capacidade de enriquecer até 90%, e além disso, não têm a capacidade de converter isso em uma arma nuclear, essa é a missão cumprida. Isso é a destruição do programa nuclear deles, e é por isso que o presidente, acredito que corretamente, está usando esse termo. Mas aqui está a questão. Se o Irã estiver desesperado para construir uma arma nuclear no futuro, então eles terão que lidar novamente com um exército americano muito, muito poderoso. Nossa esperança é que a lição que os iranianos tenham aprendido aqui seja: olha, podemos lançar uma bomba Bunker Buster do Missouri até o Irã completamente sem sermos detectados, sem pousar uma vez sequer, e podemos destruir qualquer capacidade nuclear que vocês construam. Acho que essa lição é o que vai ensiná-los a não reconstruir sua capacidade nuclear. Ontem você estava falando em nome do presidente quando disse que ele não estava interessado em uma mudança de regime? Bem, Brett, para as Forças Armadas Americanas, não é nossa missão, não é mudança de regime. Nossa missão era destruir as instalações nucleares e o programa nuclear do Irã, o que, claro, fizemos. Acho que o que o presidente também disse é que se o povo iraniano quiser tomar uma decisão sobre mudança de regime, isso é uma questão entre o povo iraniano e o regime. Claro, apoiamos os lutadores pela liberdade em todo o mundo, mas nossa missão era destruir as instalações nucleares e foi isso que fizemos. Então você não acha que há uma mensagem contraditória quando ele vai ao Truth Social e diz: não é politicamente correto usar o termo mudança de regime, mas se o regime iraniano atual não conseguir tornar o Irã grande novamente, por que não haveria uma mudança de regime, miga? Bem, acho que o que o presidente está dizendo de forma muito clara, Brett, é que se o povo iraniano quiser fazer algo em relação à sua própria liderança, isso cabe ao povo iraniano. Mas o interesse nacional de segurança dos Estados Unidos aqui é muito simples. É destruir o programa nuclear. Foi isso que fizemos. E agora que a guerra de 12 dias parece estar efetivamente encerrada, temos uma oportunidade, eu acredito, de reiniciar um verdadeiro processo de paz. E Brett, isso não se trata apenas de dois países, Irã e Israel. Todos esses estados árabes do Golfo querem paz, querem investir, querem construir hardware de inteligência artificial. Eles querem, de certa forma, entrar na nova economia, e isso era impossível quando havia o Irã, que, como o presidente disse, agindo como um valentão em todo o Oriente Médio. Nós realmente achamos que se os iranianos forem inteligentes sobre o caminho a seguir, este poderá ser o início de uma nova era econômica de prosperidade. É claro, para nossos aliados árabes do Golfo, para nós, para os israelenses, para todos. Mas será necessário que os iranianos joguem com inteligência daqui para frente. O presidente chamou isso de muito fraco, né? O míssil iraniano disparando contra a base americana no Catar, Al-Udeid. Foi uma manobra para salvar as aparências? Como se passa disso? Disparar mísseis contra uma base do EUA para um cessar-fogo, como ele detalha neste Truth Social. Bem, como o presidente disse, eles realmente nos deram algum aviso aqui. E achamos que fizeram isso porque não queriam matar americanos e não queriam uma escalada. Definitivamente há um certo simbolismo nisso, Brett. Se você olhar para o ataque iraniano, foram 14 mísseis que eles anunciaram com antecedência. Nós lançamos 14 bombas Bunker Buster. Como o presidente me disse mais cedo, nossos mísseis, nossas bombas eram um pouco maiores do que as deles. Nossas bombas realmente cumpriram o objetivo de eliminar o programa nuclear deles. Mas veja, nós estamos felizes mais uma vez em reiniciar o processo de paz, como o presidente acabou de fazer hoje. A mensagem foi entregue diretamente ao EUA ou por meio de um emissário? A mensagem sempre é entregue por algum tipo de intermediário. Isso tem sido consistentemente verdade em relação aos iranianos. Claro, adoraríamos conversar com eles. O presidente tem sido claro sobre isso. Adoraríamos ter uma conversa direta sobre como avançar com essa questão, porque, mais uma vez, precisamos dar um passo atrás aqui. Por que o presidente fez o que fez na última semana?
é para que pudéssemos destruir o programa nuclear deles. Se eles tentarem reconstruí-lo, vão acabar mais uma vez do lado errado do poder americano. Nós não queremos isso e acho que eles também não querem, mas agora a bola está com eles. Você tem sido relutante ou pelo menos cauteloso em se envolver anteriormente e isso foi público. O que fez você apoiar essa ação desta vez? Bem, acho que o presidente foi muito claro e sempre concordei com o presidente que o Irã não pode ter uma arma nuclear. E você tenta conduzir o processo diplomático o máximo que puder. Quando o presidente decidiu que isso não iria funcionar, ele tomou a ação que precisava tomar. Agora estamos em uma nova fase. Essa ação foi bem sucedida. Tivemos uma operação militar extremamente bem sucedida para eliminar o programa nuclear deles. Agora vamos passar para a próxima fase e eu acho que o presidente... Veja, às vezes ele está disposto a usar a paz, às vezes está disposto a usar o poder militar. Acho que realmente depende do que os iranianos fizerem a partir de agora. Acha que eles vão fazer agora? Bem, é uma questão em aberto, Brett. Eu não quero prever o que o outro lado vai fazer, mas acho que sei o que nós faremos se eles continuarem a buscar uma arma nuclear. E espero que eles não escolham esse caminho, porque sei que o presidente quer ver o Oriente Médio se tornar pacífico e próspero no futuro. Isso não vai acontecer se o Irã voltar a buscar uma arma nuclear. E para as pessoas... Então, falamos sobre as pessoas que acreditam que isso está caminhando para a Terceira Guerra Mundial, especialmente dentro do seu próprio partido. Há um grupo que é muito vocal, há outro grupo que diz: vocês deveriam derrubar esse regime porque ele é maligno e horrível e tem feito coisas terríveis há décadas. Como você concilia esses dois lados e esse regime pode continuar no poder e ainda assim ter essa reação, esse relacionamento pacífico com os etíopes? Acho que o presidente conciliou esses dois lados muito bem, porque ele é o líder do movimento e muitas pessoas confiam no presidente. Elas reconhecem que não estão vendo as mesmas informações de inteligência, não estão vendo os mesmos documentos confidenciais. Elas confiam que o presidente fará um bom trabalho. Mas o mais importante, Brett, eu acho que ele conseguiu encontrar um equilíbrio muito bom aqui. Tínhamos um objetivo muito específico, foi algo profundo e difícil de realizar, a eliminação do programa nuclear iraniano, e eu acho que o presidente conseguiu fazer isso com sucesso. Você está perguntando se os iranianos estavam perto de uma arma nuclear? Brett, eles estavam muito perto de uma arma nuclear. E o que eu incentivo meus compatriotas americanos a pensarem aqui é que há uma semana os iranianos estavam bastante próximos de conseguir uma arma nuclear. Agora, eles não podem construir uma arma nuclear. Esse é o maior testemunho da liderança do presidente e do sucesso da nossa missão em uma semana, graças a Deus. Até agora, sem perder uma única vida americana, nós eliminamos o que era um programa nuclear ameaçador que poderia ter desestabilizado o mundo inteiro. Agora, esse programa não existe mais. Fizemos isso por meio de uma liderança presidencial eficaz e também graças ao trabalho muito competente das nossas tropas. Com que frequência acontece de você estar prestes a dar uma entrevista e receber uma publicação no Truth Social segundos antes? Você tem alguma noção do que se trata, mas é bem detalhado. Quando te perguntam sobre algo que o presidente acabou de divulgar... E nesta administração, Brett, isso acontece bastante, na verdade, mas nós sabíamos que isso viria. O rascunho foi interessante. Eu acabei de ler o rascunho cerca de 2 minutos antes de entrarmos no ar. Estava um pouco diferente do que o presidente tinha me mostrado algumas horas atrás. Mas, novamente, eu sabia que ele estava ao telefone enquanto eu vinha para cá. Então eu sabia exatamente o que íamos fazer. E veja, eu adoro isso nesta presidência e nesta administração. Ele está sempre trabalhando. Ele não diz, sabe, que o vice-presidente vai dar uma entrevista, então vou parar de fazer qualquer coisa. Ele diz, sabe, nós vamos fazer o trabalho do povo americano. O vice-presidente sabe o que estou tentando realizar. E se eu conseguir, ótimo, porque vamos conversar sobre isso e comemorar, porque é algo a ser comemorado. Eu não posso enfatizar isso o suficiente, Brett. Nós destruímos o programa nuclear iraniano. 0 americanos morreram. Isso é algo realmente incrível. Americanos, sejam democratas ou republicanos, deveríamos estar comemorando isso. Senhor vice-presidente, agradecemos por ter vindo e lidado com os socos também. O chefe do Estado-Maior instruiu as forças de defesa de Israel a manterem um alto nível de prontidão e estarem preparadas para uma resposta contundente a qualquer violação do cessar-fogo. Isso inclui a ênfase na manutenção de alta tensão operacional e na preservação do estado de prontidão em todas as frentes e ao longo de todas as fronteiras. Caças da Força Aérea atacaram dezenas de alvos militares em Teherã ao longo da noite, lançando mais de 100 munições. Nos ataques, atingimos mais uma vez o edifício do quartel-general de Sepand, que é utilizado para o desenvolvimento de tecnologias e armamentos para o regime iraniano.
Além disso, causamos danos severos novamente ao sistema de produção em Teherã. No oeste do Irã, identificamos esta manhã uma preparação para um lançamento de foguetes contra o território do país e agimos para neutralizar e interromper a ameaça. Atacamos 8 lançadores que estavam prontos para disparo imediato. Mesmo neste momento, a Força Aérea mantém prontidão aérea para neutralizar ameaças e realizar ações ofensivas rápidas. Antes da entrada em vigor do cessar-fogo, nesta manhã, cerca de 20 mísseis foram lançados do Irã para diferentes regiões do país, a maioria deles foi interceptada. As equipes do Comando da Frente Interna, os serviços de resgate e as forças de segurança estão atualmente no local e prestam assistência nas áreas atingidas. Infelizmente, há mortos e feridos no local do impacto em Beersheva. Várias pessoas presas foram resgatadas com vida. As equipes de resgate do Comando da Frente Interna continuam vasculhando a área. O chefe do Estado-Maior e todo o exército de Israel compartilham a dor das famílias. Quero daqui enviar condolências às famílias das vítimas fatais e desejar plena recuperação aos feridos. Ressalto que neste momento não há mudança nas orientações do Comando da Frente Interna. É necessário continuar, ainda há risco. Em todo o país, nos comandos e nas forças, continuarão mantendo um alto nível de prontidão e vigilância reforçada. Estamos acompanhando os desdobramentos e eu os atualizarei posteriormente.